Ele diz: você se lembra de um robozinho? E o diabo, antes que você esteja acordado, ele coloca pensamentos em sua cabeça. É como se isso ficasse aqui rodando o dia todo. E quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Houve um tempo em minha vida em que havia tantas coisas ruins acontecendo comigo por tanto tempo que cheguei ao ponto de ter medo de problemas, sabe? A Bíblia chama isso de maus presságios e diz que todos os nossos dias são ansiosos pelos maus presságios. Você já passou por tanta coisa em sua vida que fica meio que esperando a próxima coisa ruim? Você pensa, o que vai acontecer a seguir? E eu fico feliz por não ter que viver assim mais, porque agora já completei minha volta e agora espero para ver qual é a próxima coisa boa que vai acontecer na minha vida. Fiz um estudo minucioso da palavra esperança alguns anos atrás e eu descobri que esperança não é como o mundo diz. Bem, eu espero que algo aconteça, mas não sei se acontecerá, tomara que aconteça, mas a esperança bíblica é uma expectativa de que algo de bom vai acontecer a qualquer momento. É uma expectativa positiva de que algo de bom vai acontecer com você. E é assim que eu vivo agora, sabe? Eu fico feliz que Jesus nos revire por completo e que nos faça aprender a viver totalmente o oposto do que vivíamos. Não tenho medo de problemas agora. Eu sei que alguns virão, não sei o que será, mas Jesus diz que no mundo haveria tribulações. É tolice qualquer um de nós pensar que vai haver um momento na terra onde nós estaremos sem nenhum tipo de problema, sabe? E assim temos que endurecer um pouco. Endurecer espiritualmente um pouco, sabe? O espírito forte de um homem o sustenta na angústia e na dor física, mas um espírito fraco, o que pode suportar? Então, você ficou mais forte neste fim de semana. Mas essa força não dura para sempre, você tem que continuar absorvendo e continuar. Porque o mundo só quer sugar e sugar e sugar. Amém? Mas a boa notícia é, você não precisa ter medo de problemas. Sabe por quê? Porque você é mais que vencedor. E eu falo sério, eu realmente acredito. Talvez por muito tempo eu apenas confessei e preguei isso, mas em algum lugar, ao longo do caminho, eu aprendi também eu realmente acredito 100% que não importa o que o inimigo faça conosco, que nós realmente podemos superar e podemos experimentar a vitória em nossas vidas. E se você sabe disso, então o problema que você está passando não será tão ruim, porque você tem uma expectativa positiva enquanto está a caminho da vitória. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas esperadas e a evidência das coisas que não se vê. E fé significa que você tem isso por dentro antes de colocar para fora. E quando você tem aqui dentro, é praticamente o mesmo que ter aqui fora. Você está apenas passando pelo processo, esperando que isso apareça. Então, aqueles 2 meses e meio que eu não conseguia andar, quando as 2 pernas estavam paradas, eu sabia que eu ia ficar bem. Sabia disso. Eu sabia que eu estava nas mãos de Deus e que Ele ainda não tinha terminado comigo e que de uma forma ou de outra, sabe, Ele me fortaleceria, me tornaria capaz de terminar o que me chamou para fazer. Então, portanto, eu não estava tão infeliz durante esses 2 meses e meio, sabe? Eu preferia ter saído e ido a alguns lugares, mas eu não estava realmente infeliz porque eu sabia que eu já tinha a vitória antes mesmo de vê-la. Amém? E você também.
Mas de nada adianta se você não souber disso. 2 Coríntios 4:8, somos atribulados e pressionados de todos os lados, perturbados e oprimidos em todos os sentidos, mas eu amo isso. Essa é a transição. Ele disse, veja, eu tenho esse problema, mas deixe-me contar algo. Não desamparados nem abatidos, sofremos constrangimentos e ficamos perplexos, incapazes de encontrar uma saída, mas não levados ao desespero. A palavra desespero significa não haver caminho. Nós nunca estamos sem caminho, porque Jesus é o caminho. Amém? Nós podemos não saber o caminho, mas Ele sabe. Qualquer que seja o tipo de situação que você tenha, o que quer que esteja levando para casa, não posso te prometer que sua situação em casa vai ter mudado, mas eu posso garantir que se você prestou atenção, você mudou. Você mudou, isso significa que o que quer que fosse que estava incomodando não vai te incomodar tanto como incomodava. E isso vai deixar o diabo bravo, porque ele quer te incomodar. Amém? Nunca estamos sem caminho, somos perseguidos, angustiados, movidos pelo coração, mas não somos abandonados nem ficamos sozinhos. Nós somos lançados ao chão, mas nunca atingidos, nem destruídos. Veja, eu amo isso, pegar aquela coisa negativa que o diabo está fazendo e simplesmente transformá-la em algo positivo. É isso que o mundo não sabe fazer. Trazendo sempre por toda parte a mortificação no corpo, a responsabilidade e a exposição à mesma morte que o Senhor Jesus sofreu. Mas quero explicar isso para que entendam de uma forma prática. Isso não significa que você vai subir em uma cruz e morrer como Jesus fez. Mas Jesus disse, se alguém quiser ser meu discípulo, então tome a sua cruz e siga-me. E Amplificada diz, esqueça, perca de vista a si mesmo e todos os seus interesses. Então, a morte que somos chamados a morrer é morrer para nós mesmos. A cruz que nós carregamos é de aprender a viver uma vida altruísta sem egoísmo. E isso dá muito trabalho, porque nós gostamos de nós mesmos. Nós queremos o que nós queremos, quando nós queremos, do jeito que nós queremos, e não me diga não. Amém? E veja, antes que possa realmente servir a outras pessoas, antes que você possa realmente cumprir o que Deus quer que você faça, quer realmente ser um servo do Senhor Jesus Cristo, Paulo disse, eu, o servo do Senhor Jesus Cristo. Temos que morrer para nós mesmos, caso contrário, estamos sempre no caminho. E basicamente, resume-se a, Senhor, se puderes, passe de mim esse cálice, tome-o, mas se não, seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade, não a minha. Eu vou te dizer como eu oro. Qualquer coisa que oro que não esteja específica na palavra, eu sempre digo a Deus que, se não for a sua vontade, por favor, não me dê, porque a última coisa que eu quero é algo que Deus realmente não quer que eu tenha na vida. Porque você nunca passou por um tempo difícil até receber um monte de coisas que Deus não está dando. Deus me disse há muito tempo, lembre-se disso, se você começar, vai ter que terminar, porque eu não vou assumir quando você se cansar. Amém? Então temos que ter cuidado sobre começar as coisas que não são de Deus. Então eu não vou acrescentar nada à palavra, porque a Bíblia diz para não fazer isso, mas vou amplificar um pouco por minha conta própria para que entendam. Trazendo sempre por toda parte a mortificação no corpo, a responsabilidade e a exposição à mesma morte que o Senhor Jesus sofreu, para que a vida da ressurreição de Jesus também seja manifestada por meio de nossos corpos. Jesus morreu para si mesmo, ele foi traído, ele foi rejeitado, ele foi agredido, ele foi odiado. E ele teve que não permitir que tudo isso o incomodasse e manter seus olhos estritamente fixos no que o seu Pai o havia enviado para fazer. Verso 11, porque nós os que vivemos
Estamos constantemente experimentando e sempre sendo entregues à morte do ego por causa de Jesus, para que a vida e a ressurreição de Jesus também seja evidenciada através de nossa carne que é passível de morte. Fiquem comigo, verso 12. Assim, a morte do ego está agindo ativamente em nós, mas isso é para que a nossa vida possa estar ativamente trabalhando em vocês. Uma pequenina pessoa está aí, sabe o que isso significa? Eu não posso te ajudar até que eu tenha morrido para mim. Vamos, pessoal, não me faça ficar aqui nesta escritura a tarde toda. Eu realmente não posso te ajudar. E tenho que lhe dizer isso, na medida em que eu morra para mim mesmo, é somente nesta medida que eu posso ajudar você. E quanto mais eu morrer para mim mesma, então mais o poder da ressurreição fluirá através de mim para ajudar as pessoas a quem eu estou ministrando. Veja, eu já estou cuidada, eu sei para onde vou. Minha vida está resolvida. Meu nome está no livro da vida do Cordeiro. Eu não tenho o menor medo da morte, sabe? Eu não vejo a hora de ir embora daqui. Eu entendo agora o que Paulo quis dizer quando disse: no que me concerne eu preferia ir, mas pelo bem de vocês ficarei. Eu vivi a minha vida, eu fiz tudo o que você pode fazer. Não há nada neste mundo que eu queira para mim, mas eu quero terminar tudo aquilo que Deus me chamou para fazer. E acredito que muitos de vocês também. Talvez uns mais do que os outros, mas Jesus não morreu apenas para que pudesse fazê-lo feliz. Ele quer que você seja feliz, mas mais que isso, Ele quer que você seja santo, e se você for, será feliz. Mas veja, vamos atrás do feliz e ignoramos o santo. E o que precisamos fazer é ir atrás do santo, e a santidade nos fará felizes. Agora, vou te dar uma pequena prévia de como vai ser a etapa, porque já escrevi o livro para o ano que vem, e eu finalmente terminei de escrever o livro chamado E Quanto a Mim. E quanto a mim. E assim vamos atrás dessa coisa egoísta e egocêntrica do E Quanto a Mim em Tampa no próximo ano. E você deve reunir todos os cristãos egoístas e egocêntricos que conhece, inscrevê-los e trazê-los. Porque vamos ter céu, ter morte, sepultamento e ressurreição. Amém? Eu amo que Paulo disse: meu propósito determinado é conhecê-lo e o poder de sua ressurreição, que me tira do meio dos mortos, mesmo enquanto ainda estou neste corpo. Sabia que enquanto formos egoístas e egocêntricos, estaremos mortos. Não haverá vida real fluindo para nós ou através de nós. E achamos que se conseguirmos o que queremos, seremos felizes, mas é exatamente o contrário disso. Na verdade, a única maneira de você realmente ser feliz é quando você se doa. E aqui está o segredo, eu vou te contar o segredo. Se você esquecer de si mesmo, Deus fará por você mais do que você possa sequer imaginar. Mas enquanto ficar tentando fazer tudo por sua conta, nunca conseguirá. Sempre vai escapar de você. Temos muito medo de não conseguir o que queremos. Temos muito medo de desistir do que achamos que queremos. É por isso que perguntei quantos estariam dispostos a se afastar de qualquer coisa para ter tudo do Espírito Santo em sua vida. Agora, vamos voltar a Abraão por um minuto. Deus disse a Abraão: deixe
Deixe a casa de seu pai e tudo com que você está familiarizado. Agora, nós lemos isso assim rápido demais. Deixe tudo e vá para o lugar que eu vou lhe mostrar. Deus nem sequer contou para onde ele iria. Por que Abraão teve que fazer isso? Porque a família dele era adoradora de ídolos. E sabe, às vezes Deus tem que tirá-lo das coisas que estão te envenenando, antes que ele possa fazer o que ele quer fazer em você. Amém? E, na maioria das vezes, isso significa um período de solidão no deserto. Porque você não tem o que costumava ter, mas você não tem agora o que vai ter. Amém? E você nem sabe o que vai ser, e você também não sabe como vai ser. Então nós temos a tendência de querer nos apegar àquilo até ver isso aqui. Então temos uma escolha. Mas Deus diz, você pode abrir mão e confiar em mim. Então eu te mostrarei. Vamos lá. Então eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Sabe o que as pessoas desesperadas fazem? Elas fazem coisas estúpidas. Eu tinha medo de que ninguém me quisesse porque eu tinha sido abusada, então me casei com o primeiro cara que prestou alguma atenção em mim. E na verdade eu sabia quando fiz isso, lá no fundo, que era um grande erro. E tudo que eu fiz foi arrumar mais 5 anos de miséria em cima dos 18 que eu já tinha. Ele não trabalhava, tinha outras mulheres, dava cheque sem fundo, chegou a ser preso. E sabe, eu fiz isso somente porque eu tinha medo de que ninguém nunca me queresse. Imagine quantas mulheres estão aqui que cometeram o mesmo erro. Bem, Deus pode consertar isso para você, Ele ainda pode fazer dar certo se você souber acreditar nele. E eu não sabia nada. Por favor, não fique bravo comigo quando digo isso, não estou tentando ser rude ou ser maldosa com ninguém, mas muitas pessoas vivem com alguém com quem elas não são casadas. E quer saber, se alguém não te ama bastante para assumir um compromisso, você é melhor do que isso. Você merece mais do que isso. Você vale mais do que isso. E talvez seja disso que você tem que se afastar, eu não sei. Mas eu não quero ficar sem ninguém. Você está melhor sem ninguém do que com alguém errado. Amém? Sabe, eu perdi todos os meus amigos quando eu escolhi o Espírito Santo. Mas obviamente eles não eram bons amigos ou não teriam se afastado de mim porque eu não faria o que eles queriam que eu fizesse. Você pode achar que tem bons amigos que na verdade são maus amigos, sabe? Porque se eles não podem te controlar, vão te mandar embora. Pare de tentar se fazer feliz o tempo todo e Deus vai fazê-lo feliz. Sabe, eu não sei como você acha que a minha vida é, mas fora disso não faço nada de especial. Eu não faço, eu fico em casa, trabalho, escrevo as mensagens, eu vou para casa amanhã, tenho que fazer as malas para viajar para Rush. Então, na manhã seguinte eu vou ficar montando as mensagens para Rush. E tudo bem, é isso que eu faço, essa é a minha vida, é isso que Deus me chamou para fazer. Mas não sei o que você acha que pessoas como eu fazem. Nós não flutuamos nas nuvens de glória cantando aleluia com o coral o dia todo. E então depois da próxima semana eu vou estar no estúdio de TV gravando para que vocês possam dizer oi para mim de manhã. Eu trabalho, eu amo fazer isso, porque eu tenho o melhor chefe do mundo. Amém? Eu escrevo muito e a mulher que me ajuda e edita os
meus livros estão aqui. Quero que você se levante por um minuto, Beth. Quero que eles aplaudam você pela ajuda preciosa que você tem me dado. Cara, eu não tenho essa mulher ocupada. Liguei para ela semana passada. Beth, será que você gostaria de começar uma pesquisa para mim? Ela está sempre pronta para o que vier. Estou só implorando a você. Toda vez que você ouvir na sua cabeça "e quanto a mim", apenas diga: Deus, você vai cuidar de mim. Você vai cuidar de mim. Eu vou fazer o robozinho para vocês, não porque eu quero, mas vocês não vão se calar se eu não fizer. Eu não sei se você viu o vídeo anterior, onde eu fiz isso na Índia. E meu intérprete estava seguindo o que eu fazia. Não importa a língua que você fala ou em que continente você vive, todos têm os mesmos tipos de problemas. Seu problema não é nada novo, todo mundo tem isso. Mas anos atrás, antes que eu soubesse qualquer coisa sobre o que estou tentando falar com você, quando eu ainda era cheia de mim... Vamos, do que você está cheio? Eu era cheia de mim mesma. A Bíblia, Paulo disse que queria que nós fôssemos corpos totalmente cheios de Deus. Oh, isso parece ser tão gostoso. Eu só quero ser um corpo totalmente cheio de Deus. Eu era cheia de mim, então não podia ser cheia de Deus. E eu estava sempre pensando em mim. E quanto a mim, o Dave está saindo para jogar golfe, mas e quanto a mim? As crianças vão brincar o dia todo, eu cozinhei, elas vão deixar uma bagunça, eles vão sair e brincar. E quanto a mim? O Dave está assistindo futebol, mas e quanto a mim? Eu não queria ver ninguém aproveitando a vida, sabe? Era apenas, e quanto a mim? Egoísta, egocêntrica, quer saber o lugar mais solitário do mundo? É você viver em confinamento com ninguém além de você mesmo. Na sua cela de 4x8, só com você. Não há espaço para ninguém além de você. E eu acordei numa manhã deitada na cama, pensando em mim como eu costumo fazer. Eu adoro pensar no que eu vou comer naquele dia. O que vou fazer para me deixar feliz? Vejamos o que eu quero fazer hoje. E depois ficava brava antes de sair da cama, porque eu já sabia o que deveria fazer, sabe? E eu não queria aquilo. E Deus veio falar comigo como se fosse uma revelação engraçada de um desenho animado. Ele disse: você se lembra de um robozinho? E o diabo, antes que você esteja acordado, ele coloca pensamentos em sua cabeça. É como se isso ficasse aqui rodando o dia todo. E quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim. E ele disse: você coloca os pés no chão e é assim que você fica o dia todo. E quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim. Agora, quem diria que aquele robô iria se tornar famoso em mais de 100 idiomas pelo mundo todo? Espero que todos entendam isso.